Vamos falar de prévia de inflação de novembro. IPCA 15 ficou em 0,2%. Maria Regina Silva, editora da Broadcast da Agência Estado, chega aqui para a nossa programação para falar um pouquinho sobre este dado, que veio um pouquinho acima das expectativas dos analistas. Eu consultava o Projeções Broadcast, Maria, tinha lá 0,18%. Veio um pouquinho acima, mas praticamente cravado com o que o mercado imaginava. Bem-vinda. Exatamente, Gabriel. Muito obrigada. Muito bom dia, né? Na melhor dizendo, muito obrigada pelo bem-vinda. Muito bom dia. Bom dia também a você que nos acompanha. É isso mesmo, Gabriel. Uma taxa de 0,20%, um pouquinho acima da mediana, como você já bem destacou, de 0,18%. Mas vale ressaltar, Gabriel, que a taxa acumulada em 12 meses, concluída em novembro, ela diminuiu. Ela estava perto de 5% e foi exatamente para o teto da meta, que é 4,5%. De todo modo, Gabriel, essa leitura do IPCA 15 ainda mostra uma inflação pressionada, ainda que alguns segmentos tenham desacelerado. Mas a maioria acelerou. De 9 grupos, apenas 2 apresentaram queda, segundo o IBGE. Dentre eles, a gente destaca o segmento de preços administrados, com recuo em energia elétrica. Mas ainda assim, essa queda em energia elétrica foi insuficiente para trazer o grupo do qual ela faz parte, o que é o habitação, para baixo. Esse grupo também acelerou. Um outro destaque nessa leitura é o grupo de alimentos, que depois de 5 meses seguidos de queda, voltou a crescer, voltou a apresentar alta, pressionando, por sua vez, o IPCA 15. Além disso, nesta leitura do IPCA 15, houve encarecimento, principalmente em passagens aéreas, em gastos com hospedagens, né? A gente tem aí em novembro alguns feriados, pelo menos, na verdade, 2, né? Então, talvez aí os consumidores, né, aproveitando para viajar. E aí pressionou passagem aérea e gastos com hospedagens. Uma outra pressão veio de saúde, que ajudou a pressionar os gastos com despesas. Bom, a leitura que se faz, por enquanto, é que, apesar dessa aceleração, um outro ponto, só para reforçar essa aceleração, é o índice de difusão. Segundo cálculos enviado pela Terra Investimentos ao Projeções Broadcast, essa taxa de difusão do IPCA 15 ficou em quase 55%, vindo de uma taxa de 51% lá em outubro. E o que isso representa, Gabriel? Representa que a inflação ainda está espalhada, né? Então, tem um espalhamento dessa inflação, apesar desse arrefecimento quando a gente olha para a taxa acumulada em 12 meses. Dito isso, o que dá para dizer, né? Quais são as primeiras impressões dos economistas com relação a se pensar em política monetária? Bom, a leitura preliminar é de que não altera a expectativa de início de queda da Selic, de que a queda da Selic está prestes a começar, né? Ontem mesmo, o diretor de política monetária, Newton Davi, foi nessa direção, de que, olha, pelo menos não tem mais no radar do Banco Central, grosseiramente explicando, né, traduzindo, não tem mais alta de juros no momento. E para o mercado, ao avaliar, por enquanto, esse IPCA 15, o entendimento é de que o dado ele pode reforçar aí uma divisão que já existe no mercado com relação ao início do ciclo de queda da Selic. Ou seja, vai começar em janeiro ou vai começar em março? Essa é a questão. Para alguns, a leitura é de que, no geral, esse resultado do IPCA 15 veio ali conforme o esperado. Por exemplo, o economista do Banco BV, Carlos Lopes, nos diz que, qualitativamente, a despeito dessa aceleração na margem do IPCA 15, qualitativamente, ele traz uma leitura boa, já que mantém, segundo Lopes, do BV, uma desinflação importante nos preços livres na margem, ou seja, outubro, na comparação com novembro, incluindo o setor de serviços, que é um setor que tem mantido uma certa resistência, né, dificultado aí uma sintonia aí, digamos assim, do mercado com relação a quando deve começar
esse corte de queda na taxa básica de juros. Para um outro economista também consultado pela nossa reportagem, Gabriel Héctor Sanches, economista-chefe da Ativas, segundo ele, olha, no fim das contas, o processo de desinflação, tanto no índice cheio, ou seja, no IPCA 15, quanto nas medidas de núcleos, nas aberturas, está em linha com o previsto. Ou seja, não deve trazer maiores transtornos no sentido de alterar apostas com relação à expectativa de que o início de queda da Selic está bem perto, só deixa aí, claro, uma incerteza aí talvez um pouquinho maior com relação, olha, começa em janeiro ou começa em março, Gabriel? Começa em janeiro ou em março, essa é a grande pergunta. A gente vai ter que aguardar para saber, viu, Maria? Sempre bem-vinda, minha cara. Bom trabalho a você. Uma ótima quarta-feira. Um ótimo dia para você também. Muito obrigada. Valeu, até a próxima.